Olá! Hoje vamos mergulhar no universo do Python, uma linguagem que promete simplificar e muito a vida de quem está acostumado com as complexidades do C. Se programar em C faz parte da sua rotina, se prepare, porque essa é uma forma totalmente nova de encarar o código. Essa citação resume perfeitamente a nossa jornada aqui. Não é que a gente vai esquecer o C, de forma alguma. A ideia é adicionar uma ferramenta nova e super poderosa ao nosso cinto de utilidades. Vamos descobrir como o Python pode ser bem mais ágil e, sinceramente, muito mais intuitivo. Então, esse é o nosso mapa. A gente vai passar por 6 pontos-chave que mostram por que o Python é tão diferente e poderoso, desde a sintaxe até o jeito de pensar em objetos. Vamos começar. Primeiro, vamos entender a filosofia por trás do Python. Sabe por que ele é tão popular em áreas como ciência de dados ou desenvolvimento web? Grande parte disso vem da sua abordagem moderna. A gente sai de um modelo de compilação para um de interpretação. Bom, em C, o processo é aquele que a gente já conhece. Escreve o código, compila tudo para a linguagem de máquina e só aí executa. O Python, por outro lado, pula essa etapa de compilação explícita. Existe um programa, o interpretador, que lê o código e executa ele na hora, linha por linha. Isso faz com que testar e desenvolver seja, nossa, muito mais rápido e interativo. Agora vamos para a parte que, para mim, é uma das mais satisfatórias para quem vem do C, a sintaxe. O Python foi pensado desde o início para ser fácil de ler e bem conciso. Ele elimina um monte daquele código repetitivo que a gente se acostumou a escrever. Olha só essa comparação, é quase um alívio visual. Em C, a gente precisa declarar o tipo da variável, o int, e, claro, terminar a linha com ponto e vírgula. Já no Python, nada disso. A linguagem é esperta, ela mesma entende o tipo da variável, e os pontos e vírgulas, opcionais. É muito mais limpo e direto ao ponto. E as simplificações não param por aí, não. Lidar com strings, que em C exige o uso de bibliotecas e é um pouco chatinho, em Python é algo nativo, super fácil. E essa liberdade de não precisar de ponto e vírgula e poder usar tanto aspas simples quanto duplas deixa o ato de programar bem mais fluido. O Python leva a legibilidade a um outro nível. Como? Substituindo aqueles operadores simbólicos que a gente usa em C por palavras. Isso faz com que o código pareça quase um texto em inglês, o que facilita demais a leitura e o entendimento. E aqui a clareza é impressionante. Onde o C usa understand para o ilógico, o Python simplesmente usa a palavra and. O mesmo vale para o VVO, que vira OR. Isso elimina a necessidade de ficar memorizando os símbolos e torna a lógica da condição óbvia na primeira leitura, como se a gente estivesse lendo uma frase normal. Essa frase captura a essência da coisa. A filosofia é que o código deve se autoexplicar. Muitas vezes, se a gente pensar na lógica em português ou inglês, a tradução para o código Python é quase direta. Essa comparação aqui é um exemplo perfeito de concisão. O laço for de 3 partes do C é um clássico, todo mundo conhece. Mas, convenhamos, ele é um pouco verboso. A versão do Python é muito mais declarativa. A gente basicamente lê para cada x no intervalo de 0 a 99. É mais simples de escrever e, o que é mais importante, bem mais fácil de ler depois. É aqui que o Python realmente começa a brilhar. Enquanto o C nos dá os blocos de construção básicos, o Python já nos entrega estruturas de dados de alto nível, prontas para usar e que são incrivelmente flexíveis. Vamos só lembrar das limitações que a gente tem em C. Um array, depois que a gente declara, tem um tamanho fixo, e todos os elementos dele precisam ser do mesmo tipo. Se a gente precisar mudar isso no meio do caminho, aí vem a alocação manual de memória e outras dores de cabeça. E aí vem a resposta do Python para o array, a lista. Ela é totalmente dinâmica, a gente pode adicionar ou remover elementos quando quiser, e uma única lista pode guardar números, strings, o que for, tudo junto. É como se fosse um super array, com esteroides. Depois, a gente tem a tupla. Pense nela como uma lista que não pode ser modificada. Uma lista só de leitura. É perfeita para agrupar dados que não devem mudar, como as coordenadas de um ponto ou os dados de um registro fixo. E por ser imutável, ela acaba sendo mais eficiente em algumas situações. Agora, o dicionário, essa é uma das ferramentas mais poderosas do Python, sem dúvida. Em vez da gente acessar os dados por um índice numérico, como no array, a gente usa uma chave, que pode ser um texto, por exemplo. É basicamente uma tabela de hash que já vem pronta na linguagem. Com esse exemplo de pizzas, fica tudo bem claro. Em vez de ter que lembrar que o preço da pizza de queijo está no índice 0, a gente simplesmente pede o valor associado à chave cheese. É muito mais intuitivo e deixa o código bem mais legível.
Certo, agora vamos para uma mudança de paradigma. O C é uma linguagem procedural, certo? Já o Python é, na sua essência, orientado a objetos. Isso nos permite modelar problemas do mundo real de uma forma muito mais natural. Essa é a pergunta que a programação orientada a objetos veio para responder. Em vez de ter dados soltos de um lado e funções que operam nesses dados do outro, a gente cria objetos que guardam tanto os seus próprios dados quanto as funções para manipular esses dados. Olha só como isso funciona na prática. Primeiro, a gente define a classe, que é o molde, a planta baixa do nosso objeto. Depois, criamos um construtor, o underscore init, que é responsável por inicializar as propriedades, como nome e ID. Em seguida, adicionamos métodos, que são as ações que esse objeto pode fazer. E, por fim, criamos uma instância, um objeto real a partir daquele molde, como a Jane. Chegamos na nossa reta final. Vamos fazer um resumo rápido do que torna o Python uma adição tão valiosa para a caixa de ferramentas de qualquer pessoa que programa. Então, qual é a grande sacada? O Python combina uma sintaxe limpa com estruturas de dados superpoderosas e um paradigma orientado a objetos. O resultado? Um ciclo de desenvolvimento muito mais rápido. Isso torna uma ferramenta incrivelmente versátil, um verdadeiro canivete suíço. E aqui vai um aviso muito importante para quem está vindo do C. Sabe as chaves que a gente usa para definir blocos de código? Pois é, em Python, quem faz esse papel é a indentação, os espaços no começo da linha. Isso não é só uma questão de estilo, não. É a sintaxe da linguagem. Se o código estiver com a indentação errada, ele simplesmente não vai funcionar. E a gente termina com essa reflexão. O Python derruba muitas barreiras técnicas, permitindo que a gente se concentre mais na lógica do problema do que nos detalhes da linguagem. A flexibilidade é enorme, e isso abre um mundo de novas possibilidades.